Então, nós estamos aqui para mais um percurso de antropologia e, como o diácono havia dito, entre alguns blocos haveria uma antropologia que seria de perguntas e respostas. E hoje, a nossa antropologia são perguntas e respostas sobre as virtudes da fé e da caridade. Nós vamos dividir em 2 blocos de questões. Primeiro, nós vamos responder, o diácono vai responder questões sobre a fé. E depois, um segundo bloco, o diácono vai responder as questões que foram feitas sobre a caridade. Então, a primeira pergunta sobre a fé. Quando estamos passando por um deserto na alma, ou uma purificação passiva dos sentidos, como reacender a virtude da fé quando não conseguimos fazer grandes atos de fé? Ok, então vamos ver o tema da fé em primeiro lugar e o tema do amor e da caridade em segundo bloco. E vamos avançar assim, como diz a irmã Paulina. Obrigado pelas vossas perguntas, que são todas interessantes, não tem pergunta que não tem valor. Nessa primeira pergunta, quando passamos por um deserto da alma, primeiro exemplo, um momento de deserto, diz a pergunta, ou uma purificação passiva dos sentidos, é outra coisa. Bom, como reacender a virtude de fé? E, sobretudo, quando não conseguimos fazer grandes atos de fé. Então, em primeiro lugar, eu acho que seria bom de diagnosticar e com teu acompanhador de posar um nome. O que você está vivendo? É uma secura passageira, você não sinta nada, é um túnel, é um deserto que agora se prolonga faz várias semanas, vários meses, vários anos, ou é uma purificação passiva do sentido, mas purificação passiva, uma noite, como diz São João da Cruz, é em vista de uma purificação particular, que o Senhor quer utilizar esse momento por uma purificação. E vocês se lembram que já falamos o que é uma purificação. Não é exatamente nem uma angústia, nem um deserto qualquer, mas, ao mesmo tempo, temos também uma grande esperança. E não queremos se afastar de Deus, pelo contrário, queremos manter nossa vida de oração. Então, você percebe que é bom de saber nomear o que você está vivendo. Um deserto espiritual, uma passagem particular, uma purificação, significa que Deus utiliza esse momento desagradável para purificar. E nesse caso é bom de dizer, vai Senhor, vai, purifica. Porque nós perguntamos tantas vezes, Senhor, purifica-me, vem me tornar mais santo, vem me libertar do que provoca o meu pecado. E quando acontece a purificação, deveríamos aplaudir, devemos dizer, obrigado, Senhor. Não? Bom, então, para reacender essa virtude de fé, é o momento de fazer ato de fé pura. Um ato de fé pura, sem se apoiar sobre as consolações, os resultados, os frutos, o bem-estar. Não, fé, ato de fé. Eu não tenho nenhum desejo de ir rezar. Justamente, vai rezar. Eu não tenho desejo de fazer ato de fé. Justamente, é o momento de fazer. Quando a pessoa passa por essas purificações, a tendência natural é abandonar as armas espirituais, né? Enquanto que é justamente o momento de agarrar as armas espirituais, como o diácono falou. Então, eu não posso abandonar as armas espirituais, da palavra, dos sacramentos, que é o que vai
me ajudar a fazer atos de fé. Uma referência que podemos dar nesse momento é essa passagem da vida de Santa Teresinha, quando ela diz: eu perdi o sentido da fé, mas eu sei a quem eu quero acreditar. Eu sei o que eu devo acreditar. Ela perdia a consolação, perdia o sentimento da fé, mas ela sabe, e ela vai fazer ato de fé até o último sopro de sua vida, justamente, porque ela sabe com sua razão o que ela deve multiplicar os atos de fé. Então, vamos passar para essa segunda questão. Quando estamos sem sentido, qual o caminho para voltar à fé? Aqui já fala no sentido de estar sem sentido, né? Sentido. Como voltar à fé? Quando a consolação, quando o sentimento se afasta, quando não temos mais sentidos, você pode ver, são muitas pessoas que abandonam o caminho espiritual. Eu me lembro dessa mulher no grupo de oração na minha cidade. Meu Deus, ela recebeu uma ducha do Espírito Santo de Pentecostes tão forte que ela passava em todas as paróquias dizendo aos padres: você deve se converter, você não sabe o que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo para transformar em fogo vossa vocação de padre e de pregador. Você não prega no fogo do Espírito. Ela incendiou toda a cidade. 3 meses depois, sumiu. Não apareceu mais no grupo de oração. Ai, ai, ai. Cuidado. É um risco. Ela se baseou sobre uma inflamação emocional, uma inflamação psicoafetiva, uma inflamação sensível. Mas depois. Hoje eu assisti um senhor que fazia, um jornalista que fazia resposta a perguntas sobre a Covid-19 e sobre a vacina que vamos começar no mês que vem, eu acho, no Brasil vai começar o momento e lugar de vacina. E o jornalista perguntava a esse outro especialista, jornalista, o que o senhor vai responder com essas coisas, como devemos ser. Então ele perguntou: você quer que eu responda com emoção ou sem emoção? É a mesma coisa. Tu quer crescer na fé? Então deixa a emoção um pouco do lado, hein? Claro que ajuda a ter consolações sensíveis, mas se você vai se basear sobre as consolações para ir rezar, você vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, semanas, meses, talvez sem mais rezar. Porque, mas eu não sei porquê, eu não tenho mais o fogo interior. O fogo sensível. O fogo sensível desaparece e a pessoa não quer mais rezar. Mas, irmãos e irmãs, não é sério. A vida espiritual não é isso. Não é uma sensação. Porque se você vai se basear sobre a sensação, é o melhor caminho para abandonar o Senhor daqui a um certo tempo. Então, eu me lembro também, você quer ter um exemplo de ato de fé nesse caso? Eu me lembro essa mulher, uma jovem mãe de família, não era consagrada na comunidade do Verbo de Vida na França, que começou a viver de manhã um relaxamento. Antigamente eu era bem mais feliz de ir na capela para as laudes. Lá faz algumas semanas que eu não tenho desejo nenhum de me levantar cedo para ir rezar. O que fez essa mulher? Ninguém falou a ela, mesmo o acompanhador não aconselhou. Você sabe o que ele fez? Que eu gostaria que muitas consagradas vivem isso. Ela disse: ok, eu não tenho mais fogo interior, eu estou me relaxando, então, a partir de amanhã, eu vou ir na capela 1 hora antes de todo mundo. Ela foi completamente libertada dessa tentação. Ela escolheu as armas da fé
ela escolheu um ato de fé pura, sem sentir nada. Ela fez um ato de coragem, um ato de decisão que foi abençoado por Deus, claro. Então, depois dessas perguntas do sentido, do deserto, da purificação, nós temos aqui uma pergunta que vai falar sobre o querer. Qual direção devo tomar quando estou paralisado no querer? Como que um bloqueio no querer. Meu Deus, paralisado no querer. Bloqueado, entolado, hein? Entalada, bloqueado no querer. Em primeiro lugar, esse diagnóstico que essa pessoa vem de fazer, estou bloqueado, paralisado no querer. Você fez verificar isso com teu acompanhador? Ele tem o mesmo discernimento que você? Por que eu pergunto isso? Porque tem a vontade, ok. Mas se a vontade não recebe muitas informações da razão. A razão que deve me dizer, bom, isso é bom, isso é claramente bom, isso é ruim, e você vai ter problemas se você vai lá. Se a inteligência não mostra o bom caminho em relação com a Sagrada Escritura, com os ensinos da igreja, a vontade vai dizer, eu não sei entre qual eu vou escolher, isso é complicado, é complicado. Então, a vontade será numa situação de indecisão. Um irmão um dia me disse, reze por mim para fortalecer minha vontade. Eu disse, mas como você sabe que tua vontade é fraca? Você verificou toda a mecânica ao lado? Porque antes que a vontade decide, tem a inteligência. Ela funcionou. Tua razão. Você fez funcionar tua razão. Ah, é verdade. Bom, então, tua razão deve funcionar. Não depois de uma decisão. São pessoas que tomam uma decisão e depois vão pensar. Meu Deus, pensa em primeiro antes de tomar a decisão. Faz funcionar tua razão. E se tua vontade não quer obedecer à razão, talvez tenha um problema de vontade. Mas se a razão é bem convincente, bem determinada, inspirada pela Sagrada Escritura, pela leitura, pelo magistério da igreja, por que tua vontade não vai querer? Entende? Ouvindo o diácono falar, porque hoje um dos problemas que nós temos, diácono, é a razão que não é trabalhada. E que muitas vezes a pessoa, o mundo virtual, a imaginação, todo o cálculo que entra aqui, a pessoa não tem nem como se submeter à razão. Ainda mais com essas deficiências familiares, que não houve aquela educação do pai ensinar, daquela pedagogia, onde os pais vão fazer a criança perceber, fazer funcionar a razão, para poder a criança tomar uma decisão. Muitas pessoas já não tiveram isso. Então, cresceram sozinhas. Então, hoje, para se submeter à razão, até a razão, ela está adoecida. É o ponto de partida, a razão. A vontade é o ponto quase final, porque a vontade é o governo que vai decidir. Mas a razão deve fazer seu trabalho em primeiro. Depois tem a consciência. Tua consciência te diz o quê? Eu não sei se eu devo casar com ele ou se verdadeiramente ele é meu filho. Hein? Não é a mesma coisa, irmã Charlotte, hein? ou Jacqueline. Não é a mesma coisa. Você ama ele como um filho e você pensa que você poderia casar com ele? Você pensou? Então, é uma questão de consciência. Tu vai casar com teu filhote, hein? E você vai brincar com ele. Não, cuidado lá, você está num caminho um pouco estranho. Depois de observar a consciência, o que te diz a consciência? O que te diz também tuas necessidades.
Você tem algumas necessidades, hein? Você precisa de viver um amor. Você quer ser amada e você quer amar, isso? Sim, mas você pode também amar irmãos. Ah não, mas isso é diferente, para amar particularmente. Bom. Então lá, nesse caso, também entra, e vamos ver depois, três formas de amor. O eros, filia, agape. Mas vamos ver no segundo bloco. Mas você deve perceber quais são minhas necessidades físicas, fisiológicas, psíquicas, psicológicas, espirituais. Não podemos fazer passar como você chama? Liquidificador. Liquidificador com isso. Não, não, não. Preciso de bem saber. Minha razão me diz ok. Minha consciência fala em eco como minhas necessidades, talvez, que grita, como eu vou viver isso? E dever, talvez, vai precisar de encontrar um conselho com uma pessoa que trabalhou a teologia moral, que vai te aconselhar, um padre que trabalhou esse assunto, talvez será bom de pedir conselho a um psicólogo, que vai te dar um conselho. É bom de equilibrar o discernimento para ver o que deve funcionar. Minha vontade, que é fraca, que é paralisada, e minha razão e minha consciência são minhas necessidades, talvez que eu interpreto de uma maneira exagerada. Então, próxima pergunta. Se a fé vem da pregação, uma pessoa que nunca foi evangelizado pode ter fé? Interessante essa pergunta. Hein? Uma pessoa que nunca foi evangelizada pode fazer um ato de fé? Bom, de fato, Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, a fé nasce da pregação. E a pregação é feita pela palavra de Cristo, do Verbo. Então, a palavra do Verbo vai provocar a fé. Então, preciso que essa palavra seja ouvida um dia, para que a pessoa em frente vai dizer, eu acredito. Hein? Bom, a palavra que me vem é Hebreus 1, e primeiro versículo, e primeiro e segundo versículo da carta aos Hebreus diz, depois de falar de muitos modos, de muitas formas, outrora pelos pais, os profetas, Deus, nesse dia, que são os últimos, nos falou pelo Filho. Talvez uma pessoa foi evangelizada por uma vez, ela ouviu uma palavra de sua avó. Na palavra de Deus tem avós que Deus passa pelos avós. Hein? A avó foi um instrumento. Até São Paulo, não, Timóteo. Timóteo foi descobrir a fé pela avó, a mãe de sua mãe, Timóteo. Bom, talvez uma pessoa tenha uma certa fé cristã e nunca foi realmente evangelizado. Pode ser. Nós não podemos julgar isso. Essa pessoa, ela não tem fé. Ela nunca foi evangelizada, ela conhece nada. Pode ser que ela não conhece explicar a teologia da Sagrada Trindade. Talvez ela não vai saber explicar. Mas talvez ela tenha uma fé. E São Basílio, no século IV, vai dizer Jesus é um caçador de fé. Porque você pode ver no Evangelho, meu Deus, os exemplos de fé, centurião, a mulher de Canaã, a samaritana, são todas pessoas que são longe de Israel, e são pagãos, ou são inimigos de Israel, samaritanos, e que vão ter serão exemplo de fé. Não? Você não fez essa leitura já? O centurião. Eu tenho pessoas, minhas ordens, quando eu disse a um vai, ele vai, quando eu disse a um espera, ele espera. Então, Senhor, não precisa de ir à minha casa. Só
o Senhor precisa de ordenar e meu servo será curado. Meu Deus, Jesus diz, eu nunca encontrei tamanha fé em Israel. Quem somos para julgar? Talvez tem pessoas em Palmas, aqui na região ou outro lugar, que tem bem mais fé que nós. Então, dando continuidade, como podemos fortalecer a nossa fé de maneira consciente? É interessante de ver a consciência que chega. Hein? É interessante porque São Paulo vai dizer, São Paulo eu acho que Timóteo também, mas eu não... Sim, 1 Timóteo 1,19, ele faz um casal, fé e boa consciência. Ele diz, 1 Timóteo 1,19, porque a pergunta é isso, como fortalecer a nossa fé de maneira consciente? É interessante essa pergunta. Então, tem dois elementos, fé e consciência. Justamente, Paulo vai dizer, com fé e boa consciência, porque alguns, para não considerar esse casal, naufragaram na fé. A fé deve se tornar consciência. A fé, você pode pensar também, deve se tornar vida. A fé deve se tornar cultura. É uma maneira de viver a encarnação. Uma fé que não se torna consciência é uma fé, finalmente, simbólica. Tua consciência, você recebe na fé uma palavra, a Sagrada Escritura, e tua consciência te diz, faz o que tu queres. Mas você não foi evangelizado. Tua consciência não foi evangelizada. A fé deve iluminar nossa cultura, nosso modo de vida, nossa consciência. Senão, não somos evangelizados, queridos irmãos e irmãs. Se nossa consciência não foi iluminada pela virtude da fé. Salmo 130, como uma criança abandonada no colo de sua mãe, assim minha alma se coloca diante de ti, oh meu Deus. E São Francisco de Sales vai dizer isso, ele vai pregar muitas vezes no Tratado do Amor de Deus, dizendo, quando você é nessa confiança filial com vosso Senhor, permanece assim na capela ou em outro lugar, sem buscar a fazer atos sensíveis, nem mesmo pela razão, nem pela vontade, mas por esse testemunho de confiança filial. É uma maneira amorosa de se abandonar. O vosso espírito se abandona nos braços do Senhor. E isso é bem melhor que de buscar a satisfazer vossa sensibilidade, diz São Francisco de Sales. É melhor dormir no santo peito de Jesus que de buscar um outro lugar, o que seja. Que de buscar outra coisa em outro lugar. Acontece, diz São Francisco de Sales, que multiplicamos várias vezes os atos de afeição com as criaturas, bem mais que nosso Senhor, que é em relação com nosso Senhor. Multiplicamos os atos de afeição com as criaturas, porque esperamos que elas vão também nos amar, e vamos gostar de amar elas, mas com o Senhor. Qual foi hoje as marcas de amor que eu fiz a meu Senhor hoje? O exame de consciência, porque falamos da consciência, Sim. O exame de consciência vem me dizer, meu Deus, você correu atrás de várias criaturas, mas é o Senhor. Até onde levar os atos de fé, sem parecer que estamos testando a Deus? Então, eu acho que a primeira coisa também é de verificar na sua consciência, de novo, a reta intenção. Qual é tua intenção nessa pergunta? E Jesus, se Jesus era presente aqui, ele diria, por que você me pergunta isso? Quando os primeiros discípulos de João
começar a seguir Jesus. Você se lembra? João 1, no primeiro capítulo de João, primeiro capítulo, não sei o versículo, mas quando os primeiros discípulos são João, André, que vão seguir Jesus, e Jesus vai olhar atrás, ele vai dizer, o que você está buscando? O que você está buscando? O que você busca? Você busca uma consolação permanente comigo ou você quer me seguir porque você acha que eu sou o caminho, a verdade e a vida? E custa que custa, você quer me seguir? Ah, bom, é diferente. Então, podemos ver que a questão da reta intenção é uma coisa importante a verificar. Mas São Francisco de Sales também fala de um exemplo que aconteceu no momento da peste em Milão, com Carlos Borromeo, que visitava as casas, tocava as pessoas que eram com a peste e alguns criticavam, dizendo, mas ele é louco, ele vai pegar a peste. E São Francisco de Sales vem ao socorro de Saint Charles Borromeo, um outro santo. Ele diz, ele tocava somente, mas ele olhava a necessidade do serviço de Deus, que exigia. Ele não ia em frente do perigo sem uma verdadeira necessidade. Verifica se tem uma verdadeira necessidade. E nesse caso, se tem uma verdadeira necessidade, você vai fazer um ato de fé, porque precisa de pedir a paz, a pessoa que vai morrer, precisa de chamar socorro, porque tem um acidente, precisa de reagir com fé, e não com medo. Então, ele não corria o risco, porque era verdadeiramente uma necessidade, e Deus abençoou e protegeu Charles Borromeo dessa peste. Mas uma pessoa que vai reagir, diz São Francisco de Sales, que serão com medo de abandonar suas coisas, ou que será cheio de orgulho para fazer e salvar a situação, ele risca muitas vezes de não fazer a vontade de Deus, porque ele não é numa reta intenção. Ele deve ser numa reta intenção de servir Deus na necessidade de seu irmão. Eu acho que isso é a vida real de nossa vida que fala. Nossa vida de fé deve ser harmonizada com o real de nossa vida cotidiana. Isso que será o teste, com um santo temor de Deus, e não com orgulho, para fazer proeza, fazer não sei o quê. É bom de se deixar verificar por aqueles que me conhecem, que me acompanham, a fim de verificar se é isso a vontade de Deus. Como fazer Seco, para não cair na monotonia, mas manter o fervor no amor? A monotonia é garantida. Então, como fazer para sair da monotonia? Viva na criatividade da fé, do amor e da esperança. Vive justamente as virtudes teologais. A fé vai te dar um fervor, fé, fogo, a mesma raiz. O amor vai te dar uma vida ardente, ardor. A esperança vai te dar uma visão cheia de confiança no teu futuro. Viva disso. A vida espiritual, finalmente, buscamos coisas muito complicadas em nossa maneira devocional de servir a Deus. A vida espiritual se resume a viver as virtudes teologais. As virtudes teologais infusas, eu não quero dizer sensibilidade da fé, o amor afetivo e a esperança um pouco que é uma esperança humana. Não, infusa, que são graça comunicada de uma maneira divina no dia de nosso batismo. É isso que queremos dizer. Então, para sair da monotonia, eu acho que essas graças infusas devemos dar um espaço a essas graças. Muitas vezes nos deixamos
estreitar com pequena coisa o que vamos comer hoje, o que vamos dormir essa noite, esse tipo de coisas que são de uma vida pagã natural, que os bichos se perguntam, hein? Os animais se perguntam. Então, não, nós somos feitos para viver uma vida de animais, hein? Uma vida natural. Em 1 Pedro 4, 8, nós lemos: a caridade cobre uma multidão de pecados. Podemos nos apoiar nessa palavra, na prática das obras de caridade, para nos justificar de nossos pecados, daqueles pecados que eu não consigo combater? Meu Deus, como você responderia? Como é possível de fazer que, graças a minhas escolhas, minhas obras de caridade, que pode ser bela, verdadeira, autêntica, isso vai me justificar em relação com meu ser pecador, e talvez eu vou receber uma libertação desses pecados que eu não consigo combater. Isso é uma combinação, isso é um cálculo estratégico. Eu acho que somos salvos por misericórdia da parte do Senhor, sem mérito. Não temos nenhum mérito. Romanos 5. Apenas aceitaríamos de morrer pela causa do injusto, mas ele morreu pela causa dos injustos que nós fomos. Ninguém pode se dizer: mas eu fiz algumas coisas boas, eu não sou tão injusto na minha vida. Ok, eu sou bonzinho, como dizia, eu me lembro do Zico que pregava assim: eu não sou bonzinho, Senhor. É verdade, mas não podemos viver uma auto-expiação. O único que faz a expiação de nossos pecados é o sangue de Cristo, é o sacrifício redentor de Cristo, que nos liberta pela sua obra de justiça e de misericórdia. Eu não tenho nenhum poder para me salvar a mim mesmo. Então, depois, como combater meus pecados é outra coisa. Qual é a ascese que eu devo viver? Talvez teu acompanhador vai te aconselhar de multiplicar as obras de caridade, as obras de misericórdia, ser muito cheio de compaixão pelos outros, porque talvez você julgava os outros. Bom, e nós precisamos de continuar uma obra de santificação. Ok, mas de dizer o amor cobre uma multidão de pecados, é o pecado do outro, normalmente, que devemos pensar. Não são meus pecados, nem visto de meus pecados, porque isso seria de uma maneira muito centrada sobre si, muito egoísta, finalmente. Não, fazendo essa cobertura que vai cobrir os pecados de meus irmãos, fazendo isso, eu vou fazer uma proteção do pecado dos outros. Não é meu pecado que é nessa lista, que é em vista. É o pecado dos outros. O amor cobre uma multidão de pecados. Que depois tem um retorno de gratificação. Ok, mas não podemos fazer acto de caridade para nós receber gratificações. Na vida comunitária, acontece muitas vezes de ser mais próximo de uma pessoa por simpatia natural e um pouco mais distante de outra pessoa que não é muito agradável. Acontece isso, irmã? Como trabalhar isso para amar de maneira justa? Joga o que é desagradável e guarda ela que é agradável. Meu Deus, é terrível esse tipo de pergunta, não? Como fazer? E para mim, eu me lembro a resposta de Santa Teresa d'Ávila. Ela diz: num convento, quando acontece as amizades particulares entre irmãs, minha preferida, minha flor, meu não sei o quê, meu beijinho, meu sol da manhã,
meu soldo do final da tarde, não sei o quê. Ela diz, quando acontece isso, escuta bem, quando acontece isso num convento, é uma peste. Peste. Ela diz, não, isso entre religiosos é um veneno. Caminho da perfeição número 4. Se você começa a fazer esse tipo de coisa, você vai fazer preferência, favoritismo, e acabou, porque destabiliza a vida comunitária. Nós somos aqui para se olhar nos olhos, para se amar na maneira do mundo, somos aqui reunidos por Jesus Cristo. E então, isso não vai ajudar ninguém, porque um vai se sentir escolhido e o outro vai se sentir abandonado. Então, não é essa forma de amor que é muito erótica, heróis que atrai. Não é filia, a amizade. E São Francisco de Sales, que acompanhou as religiosas da clausura, da visitação, que ele fundou com Santa Joana de Chantal, ele fala muitas vezes, entre os irmãos e as irmãs, de uma qualidade de amor muito interessante, que ele chama de amor cordial. Devemos a todos um amor cordial. O que é cordial é o coração. O que vem de bom coração. Devemos dar a cada um, e não calculando, e não um sim, um não, devemos dar a todos um amor cordial. Mas sem essas coisas de preferência, porque isso, finalmente, é para receber em retorno. Ah, mas eu fiz um pequeno presente no dia de seu aniversário, e o dia de meu aniversário, ela não pensou, ela esqueceu. Então, meu Deus, então, todos os santos, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, eles conhecem esse tipo de coisa, de bilhetes lá embaixo da porta, esse tipo de amor afetivo que não constrói nada, não constrói a vocação, é areia. Mas ela é terrível, porque ela diz, em primeiro lugar, é uma peste se diz? Peste. Isso. Peste, e depois ela diz um veneno. Então, se você continua, você vai continuar uma injustiça. Eu tenho mais facilidade de amar ela que tem um belo sorriso, que é muito agradável, e a outra que é muito austera, muito fechada. Não, eu não vou conseguir amar ela. Se você vive isso, você vai se desanimar na vida comunitária, porque na vida comunitária tem vários rostos que passam. E se você faz essa triagem, você sabe como se diz em grego, heresia. Se você faz essa triagem, você vai viver uma heresia dentro do mosteiro. Não é assim. Mais uma pergunta. Se uma pessoa pede muitas vezes perdão pela mesma falha, perdão e pronto, como ajudar essa pessoa no amor e na verdade? Bom, continuar de amar essa pessoa com verdadeira caridade, mas também São Francisco de Sales vai dizer, a palavra do Salmo 85, versículo 11, amor e verdade se encontram, justiça e paz se dá a mão. Então, são binômios na palavra de Deus que são muito interessantes. Se queremos verificar nossa qualidade de amor, precisa de ser verdadeiro entre nós. Então, mas eu não tive coragem de dizer que ela fez uma coisa errada. Então, você amou ela? Oui, eu continuei a amar, mas eu não tive coragem de dizer uma coisa para fazer crescer ela. Então, você honrou o amor e você feriu a verdade. Uma outra vez, uma pessoa vai dizer, não, errado, não existe aqui nessa casa, mas errado, não é assim que se faz. Essa pessoa risca de honrar a verdade e de machucar o amor. Mas devemos equilibrar
equilibrar nossa vida de amor e de verdade. Amor e verdade se encontram, justiça e paz. A paz do coração, a paz. Oui, mas coloca a tua vida em ordem para que seja justa também. E você vai ter a paz. Ah, ok. Entende? São casais, da Sagrada Escritura, que são muito importantes em nossa maneira de considerar as coisas. Porque senão, vamos coxar, vamos ser coxo. Porque vimos só o amor, 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 amor. E a verdade. Como fazer progressos na vida comunitária para chegar a um amor ágape? Ah oui, tem muito progresso a fazer para conseguir essa qualidade do amor HP. O amor HP é bom de aprofundar. A pessoa que busca o verdadeiro amor, ela deve trabalhar esse tema. O verdadeiro amor HP é um amor que não tem retorno sobre nós. Por exemplo, quando Jesus, em João, o capítulo 10, vai fazer a comparação entre o bom pastor e o mercenário. O que ele diz? Qual é a diferença entre o bom pastor e o mercenário? O bom pastor defende as ovelhas, o bom pastor oferece sua vida, ele é completamente consagrado, oferecido, disponível de noite, de dia, ele ama suas ovelhas, seu rebanho, e ele oferece sua vida. O mercenário, ele faz o quê? Ele quer o leite das ovelhas. Ele quer lã das ovelhas. Ele quer o carinho das ovelhas. Ele busca isso porque ele é muito interessado. Então, para construir esse amor, pode ser o início, um amor interessado que não é gratuito. Mas para ir em direção do amor, amizade, filia, e o amor HP, que é o top do amor, é um caminho. É um caminho. Bento XVI trata isso nos primeiros capítulos de Deus Caritas Est, capítulo 1 a capítulo 8. E você vai ler tudo o que falamos, o amor heróis, o amor erótico deve ser purificado e passar por etapas. Bom, então renunciar a si mesmo, dar sua vida pelo outro. Tudo isso se aprende numa pedagogia. A qualidade do amor não é mágica. É nós que vamos fazer essa transformação também, na medida que acompanhamos isso de conversão interior, de purificação, de santificação. Como reconhecer a caridade em uma pessoa que é fechada? Eu acho que, como São Basílio dizia de Jesus, que ele era um caçador de fé, ele procurava fazer sair a fé das pessoas. Eu acho que a pessoa mais fechada, São Francisco de Sales também sublinha, dá um exemplo de uma superior que foi muito austera, muito triste, muito fechada. E São Francisco diz, as religiosas, nenhuma sabia que essa superior era mais santa que nenhuma dela. Isso, cuidado com o julgamento com nossas aparências. Vamos julgar que essa superior, essa irmã é fechada. Como você sabe isso? Hein? Como você pode dizer isso? Com qual critério? Hein? E eu me lembro de uma irmã que foi responsável da cozinha durante vários anos. Ela era terrível. Alguma vez ela jogava os frangos duros como uma pedra que saíam do freezer. Hein? A irmã Maria Sara se lembra, ela viu passar alguns frangos. E um dia eu me lembro de um irmão que vem se queixar a mim, me dizendo, essa irmã é terrível, terrível, terrível. Eu disse, você encontrou ela no momento de oração, de acompanhamento? Não, eu não quero, não desejo. E finalmente, ele se deixou interpelar e ele foi encontrar essa irmã. E depois ele voltou chorando. Meu Deus, essa irmã é tão humilde.
Então, mas você não percebia, hein? Não, eu não percebia. Cuidado com as aparências. Né? Vai em direção dessa pessoa fechada para conhecer essa pessoa. Senão você vai se fechar. Quem será mais fechado, talvez será você. Numa maneira de julgar ela que é fechada. Quem sabe hein? O que ela vive, o que ela vive, quem sabe de qual modo ela é unida a Deus. Vai conhecer ela. Então, mais uma pergunta. As virtudes teologais podem nos levar a erros? Eros. Eros, o amor eros? Não. Não, erros. A nos enganar. Nos enganar, sim. Não, as virtudes infusas são dons de Deus. Como Deus pode nos dar dons que serão uma armadilha. Como diz Jesus no Evangelho, um pai de família que ama seus filhos vai dar, em lugar de um peixe, vai dar um escorpião, em lugar de um ovo, vai dar uma pedra, em lugar do pão, vai dar não sei o que, espinho, não sei o que. Não. Os dons, as virtudes teologais são dons de Deus. Se são elas que nos inspiram, não vamos fazer coisa errada. A questão é de saber, são elas que me inspiram ou é minha obstinação, meu temperamento, minha tendência, minha escolha pessoal? Porque dizer que são as virtudes teologais que me inspiram é bom de verificar. Porque senão podemos nomear uma coisa que não corresponde ao real, nem à verdade. Não são as virtudes teologais que te inspiraram. E tua decisão que foi tua decisão, não foi inspirada pelas virtudes teologais. Então é bom de nomear um gato é um gato, um cachorro é um cachorro. É bom de verificar. Quando concerne uma coisa na vida espiritual, as virtudes teologais não têm armadilha por nossas vidas. A maneira de viver as virtudes teologais pode me enganar. Sim, é outra coisa. Então, já estamos quase acabando. Como reconhecer a forma de amor que você tem por alguém se você é mais tímido? Você não tem uma ideia? Foi uma pessoa tímida aqui que perguntou. Tímida em relação com a pessoa. Isso. Em relação com a pessoa. Mas eu amo essa pessoa. Lá também a consciência deve funcionar, a razão deve funcionar. Eu amo essa pessoa como meu futuro marido, porque deve ser uma mulher que perguntou isso, não? Você conhece os nomes? Você conhece os nomes atrás das perguntas, não? Não, sim. não vamos saber. Bom, então, talvez é uma mulher que pergunta, como eu vou saber se esse amor é um amor de um noivo, se é um amor de amizade ou se é um amor de outra coisa, como um irmão como meu irmão da minha família, por exemplo. Bom, então, é tua consciência que deve ser clara como você acha que você ama essa pessoa, de uma maneira livre, desinteressada, gratuita, por amizade, uma amizade linda, bela, livre, que não te condiciona, você não pensa nele a metade da noite, não. Essa pessoa te deixa completamente disponível, livre, em relação com Deus. São João da Cruz diz que um verdadeiro amor faz construir os dois. Os dois vão crescer juntos. E um amor falso, uma coisa enganada, um vai crescer e o outro vai murchar. Então, verifica se esse amor de amizade entre você com ele, e segundo Deus, ele vai fazer crescer. Mas se é uma enganação, se é uma armadilha, cuidado. Com Marie-José fizemos sempre uma oração quando tem uma proposta de uma nova fundação. Fizemos sempre essa oração. Senhor, se essa nova fundação, esse chamado vem de ti, abre as portas
e vamos avançar. Mas se não vem de ti, se não é de tua vontade, feche as portas o mais rapidamente possível, para não nos enganar e enganar qualquer pessoa. A mesma coisa, se é de Deus, que o Senhor abre as portas, mas de uma maneira honesta. Hein? Se você começa a dizer, mas tem um pouco de mixtura, cuidado. Seja bem honesto e também na transparência com teu acompanhador. Uma pessoa que começa a esconder, e que depois a coisa explode, isso não foi o bom caminho. Última pergunta: existe uma forma de verificar o nosso amor por Deus? De nossa maneira de nos relacionar a Deus, então, como dizemos, na fé, infusa, como dom de Deus, na caridade. E tem uma pergunta que não tivemos tempo de fazer, mas que dizia, por exemplo, os protestantes dizem o que basta é a justificação pela fé, como diz São Paulo, Galatas, Romanos. E a Igreja Católica diz, mas a fé deve ser com as obras, Santiago. Mas não devemos esquecer que Paulo também, ele é católico, São Paulo. Ele diz, a fé opera pela caridade. Galatas 5, 6. Galatas 5, 6. Então, tudo isso, o equilíbrio da Sagrada Escritura, toda a Escritura, não somente as Escrituras que eu escolho, os ensinos da Igreja, minha razão, minha consciência, como dizemos, se tudo isso funciona, não vamos se enganar e enganar os outros. Normalmente, seremos abençoados e vamos avançar. Muito obrigado, diácono, por responder todas as questões. Nós vamos encerrar esse momento de antropologia, pedindo ao Senhor nesse dia a graça da fé e da caridade. Toma, Senhor, e receber toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, toda a minha